história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas.
tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Ok, estamos online.
Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Cassiano, sou consultor de vendas da Saitec Brasil. Irei apresentar a vocês hoje as operações remotas, né? O mais comumente conhecido como controle remoto, que é a operação semi-autônoma. Tá ok? Eu vou compartilhar minha tela. Só um segundo. Legal. Beleza, pessoal. Bom, como eu disse, eu sou da Saitec, consultor de vendas da Saitec, mas antes mesmo de falar aí sobre a solução, é importante dizer um pouco aí quem é a Saitec, né? Bom, nós somos uma empresa que trabalha de forma incansável, sempre para inovar o ambiente de negócio dos nossos clientes, provendo sempre soluções integradas que trazem incremento de produtividade, e isso sempre de forma sustentável. Tá? A Saitec ela oferece aí a linha mais ampla de produtos de tecnologia para equipamentos pesados, sejam eles da mineração ou da construção, e isso independente de marcas ou ativos. Bom, a Saitec ela nasceu em 2006, né, através de uma joint venture entre Trimble e Caterpillar, e desde então, hoje existem mais de 100 Saitecs espalhadas ao redor do globo. E no Brasil, ela é operada pelo Grupo Sotrec. Fazemos parte, então, do Grupo Sotrec, uma empresa que já é extremamente tradicional no mercado de mineração, há mais de 70 anos, com distribuição de peças, equipamentos e serviços Caterpillar. Bom, sistema de operação, né? Como eu disse, ele é mais comumente conhecido como controle remoto. Tá? E quando nós falamos desse tipo de solução, nós temos que pensar, antes de tudo, qual que é a aplicação da operação remota, para que ela serve. Tá? E aí, já situando de início, o carro-chefe desse sistema é o quesito segurança. Tá? Então, sempre que existe um risco de vida ao operador, um risco de vida, eu falo um acidente, uma área de risco muito grande, onde existe esse risco de segurança para a vida do operador, é aplicável a utilização do controle remoto. Em algumas situações, a gente não consegue eliminar esse risco sobre a máquina, mas sobre a vida do operador é 100% eliminado. Para alguns tipos de operações, pode haver, o foco pode ser outro, o foco pode ser redução de custo. A gente sabe que existem operações na mineração que exige uma logística operacional muito elevada, né? Você gasta aí de 2 a 3 horas transportando um operador para um local de operação, depois você tem que voltar com esse operador, e acaba que no final de turno de 8 horas o operador conseguiu ser efetivamente produtivo ali aproximadamente 3 horas. Então, com a solução do controle remoto, né, da operação remota, a gente consegue fazer com que esse operador trabalhe de um centro administrativo, algo ali mais próximo do núcleo da empresa, e os equipamentos só trabalhem lá na área operacional, onde existe o risco ou a logística mais complicada de ser acessada. O controle remoto também ele é uma boa pegada para projetos PCDs. Nós sabemos que grandes empresas são engajadas com causas sociais e de acessibilidade. Então, através do controle remoto, é possível fazer com que uma pessoa com um certo nível de deficiência física possa operar um equipamento pesado. Ou seja, existe a possibilidade de levar essa operação para pessoas que já foram operador um dia e talvez por causa de um acidente não é mais hoje. Então é possível que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho com a operação remota. O controle remoto tem como objetivo também retirar pessoas de áreas classificadas, né, que seriam aí minas subterrâneas e áreas radioativas ou áreas radioativas, e claro, inovação. Né? Estamos sempre falando aí da indústria do futuro, de avançar com a tecnologia. O controle remoto ele é sim o primeiro passo em direção a uma frota 100% automatizada.
Bom, o que compõe um sistema de operação remota? O sistema de operação remota ele é composto por várias tecnologias, e a sinergia dessas tecnologias nos entrega, no final, uma operação remota completa. E aqui eu gosto de destacar que a solução de operação remota, ela não é uma operação de prateleira, ela não é padrão para todos os clientes, né? Ela é uma solução totalmente flexível e adaptável à realidade de cada cliente, à realidade de cada operação. Por isso que determinar qual é a melhor forma, as melhores tecnologias a serem aplicadas nessa operação, só é feito após, né, um site survey, que seria uma visita técnica para fazer um dimensionamento. Tá? Então, de uma forma geral, a solução ela é bem viva, ela é bem maleável, a gente adapta ela aí à necessidade de cada cliente, de cada operação. E aqui vai ser o escopo da nossa apresentação. Eu vou falar um pouco de cada um dessas tecnologias, o que nós já temos hoje desenvolvido, que já está funcionando, que já é realidade, e assim nós podemos pensar e abrir a nossa cabeça e vislumbrar oportunidades de implementação dessa tecnologia. Eu vou começar falando de kit base para máquinas, que é o que vai instalado na máquina para fazer com que ela tenha uma operação com controle remoto. Depois nós vamos ver kit de câmeras e suportes, a rede de dados e servidores, que são os rádios utilizados para compor uma rede de transmissão dessas imagens, os tipos de estação de controles que nós já temos e os acessórios, sejam eles para segurança ou produtividade. Bom, kit base de controle remoto para equipamentos. Hoje nós já temos a solução já desenvolvida, bem madura, para alguns equipamentos da família de escavadeiras, tratores de esteira, motoniveladoras e pá carregadeiras Caterpillar. E caminhão rodoviário nós temos o Mercedes, também já desenvolvida aí a tecnologia de operação remota. Em todos os equipamentos, né, o equipamento ele recebe um bloco hidráulico com a interface pneumática paralela. Isso equipamentos mais antigos, que são equipamentos mais mecanizados. Esse bloco hidráulico paralelo ele vai receber uma eletroválvula, que vai receber um sinal eletrônico do controle remoto, que vai transformar esse sinal eletrônico em movimento hidráulico, seja ele para a esteira ou para o implemento da máquina. No caso do caminhão é a mesma coisa, só que é uma interface pneumática. Equipamentos mais novos, que são equipamentos mais eletrônicos, toda essa instalação ela é feita direto no ECM da máquina, tá? É ligado diretamente ali no circuito da máquina, então não sendo necessário criar um bloco hidráulico. Mas nas duas situações, sendo mecânico ou não, todo o processo de movimentação da máquina ele é ajustável via PWM. Isso é um diferencial que a Cytec tem, que esse ajuste do PWM permite que a máquina tenha os seus movimentos suavizados. Isso é importante para quê? Para poder preservar a médio e a longo prazo a integridade da máquina e do seu sistema hidráulico. Imagina só que você tem um operador que tem 5, 10 ou 15 anos de operação numa cabine e coloca ele no controle remoto. É algo novo para esse operador. Então, se por algum motivo ele vem a acionar o joystick com mais força do que deveria, por não estar habituado na operação, o equipamento ele não vai responder diretamente a esse acionamento involuntário. Ele vai ter um movimento ali mais travado, visando garantir a sua proteção. E lógico, isso é ajustável, conforme o operador vai se familiarizando a solução, a gente vai liberando a movimentação da máquina até que a máquina fica 100%, a máquina volte a ficar 100% livre na mão do operador. O ECM, o sistema do controle remoto, ele é todo embarcado na máquina, tá? Ele não fica na cabine, não fica na sala de comando de operação, não fica no controle remoto. Isso é uma questão de segurança. Dentro da máquina ele está mais protegido e se por algum motivo vier a ter alguma perda de sinal entre controle remoto e máquina, a máquina consegue se desligar aí em até 2 milissegundos, um tempo realmente muito rápido. Nós trabalhamos hoje com um sistema de comunicação IP para câmeras, né, e sistema de comunicação PLL sintetizado ou IP para controle remoto. PLL sintetizado, só para familiarizar para quem não está acostumado a não ouvir a palavra, o PLL sintetizado é radiofrequência. É uma radiofrequência mais robusta
onde você configura ali o equipamento e o controle remoto na mesma frequência. É uma solução totalmente segura, que tem um protocolo que protege essa máquina, esse controle remoto de não comunicar com uma máquina diferente do que não seja que já esteja configurado para ela. Controle remoto A conversa com máquina A, controle remoto B conversa com máquina B. Tá? E o controle remoto IP, que aí é a rede IP convencional que a gente conhece, que é a rede de internet, onde a gente consegue expandir a área de atuação desse controle remoto. Em todas as máquinas vai um kit de câmeras externas e câmeras internas. De uma forma geral, é algo em torno de 7 câmeras, e todas essas câmeras são da fabricante Intelbras, devido à homologação de software, de uma parceria que a gente tem com um software estrangeiro, e mais para frente eu vou abordar isso também. As máquinas recebem também um kit de suporte customizado, isso aí considerando instalação para rádios, câmeras e o switch. Todas as máquinas também recebem sistemas de leitura de inclinação, um inclinômetro, né? Porque o operador ele não vai estar mais dentro da máquina, não vai estar mais na cabine, ele perde esse feeling de inclinação da máquina. Então, com o inclinômetro, a gente consegue criar um target de inclinação máximo, por exemplo, 40 graus, e caso a máquina se aproxime desses 40 graus, ela vai emitir um aviso sonoro e visual para o operador, informando que ele está fazendo uma operação de risco. E para todas as máquinas também temos um switch PoE não gerenciável, ele faz a interligação de câmeras e rádios e também toda a sua alimentação. Tá? Eu vou exibir para vocês agora vídeos curtos aí de uma operação remota, a maioria delas foi uma operação visada em campos, né, em centros de treinamento. Então, são vídeos de operação mesmo. Bom, essa é uma mini escavadeira 303 5E. Foi uma máquina que foi desenvolvida o controle remoto para operação visada. E essa máquina ela tem a função, né, ela foi entregue tendo a função de fazer limpeza de britador primário na mineração. Então, por se tratar de uma operação de risco, de você ter a vida de um operador exposto ali no britador, é possível fazer essa operação de forma remota, onde só a máquina fica suscetível ao risco. O controle que a gente utilizou para essa solução foi um controle remoto menor, ele é mais ergonômico e permite que o operador carregue esse controle com ele mesmo. Então, o operador tem ali a autonomia de caminhar em volta da máquina. Esse é um trator D6, também com controle remoto para operação visada direta. Tá? Não foi utilizado o sistema de câmeras e rádios nessa entrega. O detalhe é que esse equipamento ele recebeu um acessório de produtividade, que é o Trimble 3D. O Trimble 3D, o que ele faz basicamente é automatizar a lâmina, né, os implementos da máquina. Ou seja, o operador com controle remoto ele vai se preocupar só em guiar essa máquina para frente, para trás, esquerda, direita. E o vídeo vai mostrar isso bem. Vai ser acionado um joystick, a máquina vai andar e ela vai fazer o corte ali com a lâmina automaticamente. Lembrando que isso é um opcional quando a operação exige que seja mantida uma produtividade. Essa é a operação remota para a moto niveladora. A gente conseguiu aí replicar com perfeição todos os movimentos, né, todas as funções de uma moto niveladora no controle remoto. Essa máquina ela vai ter algo específico em relação às outras, é que ela só é operada por um controle remoto de bancada, que é esse controle remoto maior. É um controle remoto, ele é fixo, né? No caso aí para demonstração, ele foi tirado da sala de comando, mas ele é um controle remoto para bancada, para uma sala de operação. E aí vai necessitar, lógico, de câmeras, de rádio, uma solução mais completa.
Operação remota em carregadeira. Essa é uma carregadeira 950 da Caterpillar. Essa primeira operação é a operação visada, mas no segundo vídeo nós teremos uma operação com estação de controle, que é o que a gente chama de shelter, né? Então essa máquina recebeu câmeras e rádios. Dessa forma você consegue operar a câmera numa distância maior. Essa máquina foi integrada ao opcional de segurança, né, que é um anticolisão. Então, ali a máquina e o caminhão eles estão tagueados, de forma que o operador não precisa se preocupar ali com a proximidade da máquina. Ela tem uma rampa de desaceleração que, conforme ela vai se aproximando dessa máquina, ela vai freando, já deixando a máquina ali na posição exata para fazer o descarregamento ali do material. E a solução remota também para caminhões. O caminhão Mercedes é um caminhão rodoviário, onde foi espelhado aí todas as funções do caminhão para o controle remoto também. A sua transmissão, né, uma transmissão automática, então é possível acelerar o caminhão simplesmente acionando o joystick na direção frente. Esse caminhão também recebeu aí o opcional de segurança, o inclinômetro, para fazer basculação, né? Então, caso ele não esteja num terreno plano que permita fazer uma operação segura, o sistema de inclinômetro vai acionar essa máquina e vai travar a basculação. Não vai permitir que o operador faça o basculamento, correndo aí um risco de capotamento. Então, sobre máquinas, é isso. Agora nós vamos entrar aqui mais na questão de câmeras, em logo seguida rádios, e depois os acessórios. Tá? As câmeras que nós utilizamos são as câmeras da Intelbras, isso porque elas possuem uma parceria e uma homologação com um software russo, que é o Axon Next, ou Axon 4. Isso porque o Axon 4 é o único software no mercado que hoje trabalha com o protocolo UDP. E de forma bem resumida, o protocolo UDP permite que a imagem seja transmitida de modo que não gere nenhum tipo de delay ou de lag na entrega dessa imagem. Se por algum motivo houver aí uma perda de sinal entre câmeras e monitores, o que o protocolo UDP faz ele corta essa imagem e assim que a imagem é retomada, ele continua dali onde parou. Os outros softwares trabalham geralmente com o protocolo TCP/IP, que é como eu posso dizer? O software TCP/IP ele vai ser um protocolo que o foco dele é entregar imagem em alta definição. Então, se por algum motivo a gente tiver uma perda de sinal ali, esse protocolo vai continuar tentando reenviar o último frame de imagem até que esse frame de imagem seja entregue. Se esse delay for de 1 segundo, o que vai acontecer quando a comunicação das câmeras voltar? Você vai ter uma máquina que vai estar 3, 4 ou 5 metros à frente da imagem que você realmente vai estar vendo. Você vai ver uma imagem maravilhosa, linda, 4K, mas ela já vai ser uma imagem do passado com delay. Tá? De qualquer forma, para evitar qualquer tipo de incidente, esse sistema ele possui um sistema chamado de watchdog, que traduzido para o português diretamente seria um cão de guarda, um cão vigia, entre câmeras e controle remoto. Então, se acontecer das câmeras perderem o sinal por algum motivo, o controle remoto para a máquina automaticamente. Tá? Isso tudo para evitar atos inseguros. Importante dizer também que o software da Axon 4 ele permite backup em dois locais simultâneos. Isso é uma exigência de segurança. Você precisa ter um backup na sua sala de comando e um backup em um outro local. Isso porque, se acontecer algum sinistro em algum desses locais, você vai ter uma segunda possibilidade de um backup. Importante dizer também que o software ele é totalmente criptografado,
Então, caso a empresa passe por algum tipo de auditoria interna ou externa e precise dessas imagens para auditoria, essas imagens vão estar aí com marca genuína do cliente, dizendo que as imagens não foram editadas, tá? Pensando também na questão de auditorias. Bom, para fazer todo o tráfego de imagem, a gente precisa de uma rede de comunicação que seja extremamente robusta, confiável e que consiga trafegar essas imagens com alta velocidade. Por isso, nós usamos os rádios da Regent. São rádios já bem conhecidos no meio da mineração, no mercado da mineração, né? São rádios bem robustos e que, quando combinados, eles criam uma rede em malha. E essa rede em malha é uma rede inteligente, né? Ele possui o firmware InstaMesh, que permite que essa rede se adapte a elementos móveis rapidamente. Ou seja, é uma rede que é viva, que é inteligente, que interage ali com a operação, com o dia a dia de uma mineração. Como eu disse, são rádios bem robustos, então eles são preparados, eles são pensados para a operação aí, vamos dizer, casca grossa, né? E todos eles são aí com grau de proteção IP67. Tá? Nós temos 3 modelos de rádio, que é o LX5, que trabalha com 2 frequências, o LX5 que trabalha com 4 frequências, o EM64 que trabalha com 2 frequências, ou um rádio de uma frequência só, que é o JR2. Entrando aqui agora sobre os tipos de controle remoto, né? Nós temos um controle remoto portátil, ele possui 2 joysticks, com 7 posições aí que permite a configuração dos comandos, e também com o PWM para suavizar os comandos da máquina. Um instante. Ok. Esse controle ele possui um botão de emergência para parada total da máquina. Ele se comunica por PLL sintetizado, ou seja, radiofrequência. Não é possível por comunicação via IP nesse controle. Então, a limitação de operação para esse controle remoto é uma área de até 300 metros. Tá? Pensando aí que um operador consegue operar de forma segura, sem câmeras, entre uma área de 30 até 50 metros. Então, mesmo que o controle consiga operar acima de 300, é necessário colocar então um sistema de imagens. E pensando nisso, esse controle ele possibilita adaptar um suporte para um iPad ou um tablet, fazendo com que a transmissão de imagens seja feita nesse tablet aí de aproximadamente 12 polegadas. Ele permite configuração de até 5 chaves, né, podendo colocar funcionalidade como buzina, partida, farol, combinação de movimentos. E ele possui também um sistema anti-surto de 45 graus. Para que serve isso? Caso o operador, por acidente, deixe o controle cair, né, no chão, se esse controle remoto inclinar 45 graus, ele para também a operação. Então, ele para a máquina para não ter o risco da máquina ficar operando sem o operador estar ali com o controle na mão. E para finalizar aqui, ele pode ser utilizado em qualquer máquina, exceto na moto niveladora, porque ela vai ter ela vai demandar uma quantidade maior de chaves para suas funções. Então, como esse aqui é limitado a 5, a gente não consegue colocar a moto niveladora nele. E ele também não permite integração com pedais. Tá? É um controle remoto portátil, ele é pensado para operações visadas, são operações mais simples. Ele é mais leve, ele é mais ergonômico, e com a utilização de um cinto, o operador consegue ele fazer a operação bem próximo da máquina, isso de forma bem tranquila. Segunda opção de controle remoto que nós temos é um controle remoto fixo, ele é um controle remoto maior, ele é para bancada. Da mesma forma que o móvel, ele vai possuir 2 joysticks, nesse caso com 7 chaves de posições, né? E da mesma forma que no controle móvel, ele vai ter o PWM para fazer a suavização dos comandos na máquina. Da mesma forma, possui também um botão de emergência para a parada total da máquina, e ele se comunica por PLL sintetizado, e aí, radiofrequência, né, em um raio de até 1 km, ou seja, já é uma área maior do que o móvel, e além do PLL sintetizado, também ele trabalha aí por IP. Esse controle ele vai demandar aí uma sala de operação. Você vai precisar de uma sala de operação com monitores, com uma mesa, com uma workstation, com uma bancada para operar com esse controle. Como eu disse, ele permite configurações de até 7 chaves, né? E aí,
podemos colocar funcionalidades como buzina, partida, farol, acionamento de periféricos e combinação de movimento. E ele pode ser usado em qualquer máquina e permite também a integração com o sistema de pedais. Então é possível replicar o pedal da máquina para os pés, né, obviamente, e fazer a operação com o controle remoto aí na bancada. Entrando em acessórios, né, o que nós temos hoje já de acessórios homologados e entregues aí para operação. Nos acessórios, pensando na questão de segurança, nós temos o radar. O radar é uma opção de segurança de entrada, vamos dizer assim, né? Comparando ao nosso dia a dia, é como se fosse um sensor de ré de um carro. Então, o radar ele vai ter a função de indicar para o operador, de forma visual e sonora, quando ele está se aproximando de alguma coisa. E aí pode ser qualquer coisa. Pode ser uma árvore, pode ser um muro, pode ser uma pessoa, pode ser um outro equipamento. Tá? Ele vai identificar tudo isso. Esse radar ele é extremamente robusto, ele é pensado para mineração, então ele não sofre interferência com poeira, chuva, neblina, calor, frio, raios UV, água ou lama. Como eu disse, ele vai identificar máquinas, pessoas, árvore, parede, etc., mesmo sem ter a necessidade de taguear essas pessoas. E ele trabalha num raio aí de até 30 metros, tá, de cobertura em torno dessa máquina. Um acessório de segurança mais avançado seria o sistema de anticolisão. Tá? Então, é bem parecido com o radar, só que permitindo fazer configurações a mais. Tá? Ele permite, por exemplo, que seja configurada em rampas de desaceleração, que é o caso daquela pá carregadeira com o caminhão que eu expliquei, naquele movimento de aproximar para fazer o descarregamento. E é permitido também fazer paradas preditivas. O que seria isso? É possível configurar, imagina aí um raio de 5 metros, em torno de uma escavadeira, que se qualquer pessoa se aproximar dessa máquina ou entrar nesse raio, essa máquina desliga. Então é possível fazer esse tipo de configuração. O radar, o anticolisão, ele consegue fazer um reconhecimento de 360 graus em torno da máquina, e isso mesmo sem ter uma visão direta, mesmo se tiver algum outro objeto ali interferindo. Ele permite que diferencie pedestres ou outros objetos, e indique isso para o operador no monitor com ícones distintos. E aí ele tem um raio de comunicação maior. O radar ele tem um raio de 30 metros, o anticolisão tem um raio de comunicação de 2 quilômetros. Então é possível instalar o anticolisão nesses equipamentos dentro desse raio de 2 quilômetros, né, tagueá-los, para que esses equipamentos estejam protegidos ali nessa região. Bom, acessórios de produtividade. Como eu disse, a operação remota em si, a função principal dela não é aumentar a produtividade, é tirar o operador de uma área de risco. Mas é possível sim manter ou até aumentar a produtividade com os acessórios da Trimble. Se isso for um requisito da operação, que a operação seja remota e que ainda mantenha um nível de produtividade, a gente pode implementar o sistema 3D da Trimble, que vai permitir com que o implemento da máquina faça todo o trabalho de forma automática. Tá? Isso é feito após um levantamento topográfico. Eu vou mostrar no próximo slide como fazemos isso. Você embarca esse projeto de topografia, de corte na máquina, e então, por sensoriamento GPS, o implemento vai saber quando é a hora de baixar e subir e fazer o corte ali no nível exato. Tá? Então, o operador fica ali preocupado só em fazer a condução da máquina. O resto todo fica automatizado, o que permite que operadores que tenham menor experiência consigam aí ter uma produtividade bem alta, né? Você consegue aí padronizar a sua produtividade. Como eu disse sobre o levantamento topográfico, nós temos também como acessório o Trimble Stratus, já que pensando que a operação remota é para tirar pessoas de risco, pessoas da zona de risco, né, operadores de máquinas, a gente também consegue tirar o time envolvido na topografia.
Com o Trimble Stratus é possível fazer um sobrevoo nessa região com drone, tirar várias fotos dessa região e depois fazer uma modelagem 3D daquela área. Isso vai permitir fazer levantamento de área primitiva sem pessoas envolvidas, vai permitir também fazer isso de forma bem assertiva e de forma remota, né, sem precisar envolver o time de topografia. Você consegue fazer o monitoramento dessa obra, né, consegue fazer o timeline, o avanço da área ali conforme a obra vai evoluindo. É possível também fazer cálculo de volumes, cotas, inclinações de forma bem rápida. E isso dando ao usuário, ao cliente, à empresa, a possibilidade de tomar sempre decisões assertivas e de forma rápida. E pensando em estação de controle, nós temos a RD Trailers, que é uma empresa parceira da SciTech, que nós recomendamos para a construção de trailers que são customizados aí para a operação, que nós chamamos de shelter. Então, a área de operação, onde não é possível ter uma sala de operação, uma sala de comando, eu falo, uma sala mesmo, um prédio, alguma coisa assim, é possível fazer com que esse shelter seja montado ali mais próximo da área de operação, lógico, num nível mais seguro. É um shelter totalmente tecnológico, ele é possível configurar a entrada somente para pessoas permitidas através de biometria, ele contém no-break, contém ar-condicionado, contém uma sala separada para montagem de workstation e servidores. Ou seja, para uma solução mais avançada de shelter, nós temos aí a RD Trailer para indicar para essa operação. Vou apresentar um vídeo aqui breve também de uma operação sendo realizada de dentro de um shelter desses. Nós vemos ali os três monitores, né, que dão a visão da máquina, né, da frente da máquina e da parte de trás da máquina para o operador, e logo acima nós temos uma câmera PTZ, ela fica em um mastro, né, em torno de 10 até 15 metros de altura, dando uma visão geral e 360 graus dessa região da operação. Essa câmera ela também tem uma função de zoom óptico de até 1,5 km, então assim, é uma câmera realmente que auxilia muito na operação, permitindo aí que a operação ocorra sempre de forma segura. Bom, e esse é um exemplo de execução de trabalho, né? Depois que você já tem toda a solução desenvolvida, pensada naquela área e entregue, nós temos aí um exemplo nessa zona vermelha, onde vai ter a operação com os equipamentos, onde foi reduzido, né, a zero a quantidade de pessoas envolvidas com topografia e com operadores, então as máquinas fazem todo esse serviço de forma remota. E na área azul, né, que é uma área mais alta, acima ali do nível da barragem, nós temos a instalação do shelter. E ali os operadores fazem todo o serviço de forma totalmente segura. Bom, e eu finalizo dizendo que a SciTech ela tem um departamento de inovações e tecnologias. Nós estamos sempre em busca de aperfeiçoamento das nossas tecnologias e, claro, de avanços tecnológicos para novas situações também. Então, mesmo que tenha uma demanda que a gente ainda não tem no nosso portfólio, nós podemos sentar isso com o cliente a 4 mãos, discutir e ver se é um projeto que é viável ou não. E aí, lógico, trabalharemos no desenvolvimento desse projeto. E eu agradeço a vocês que estão assistindo, agradeço pelo tempo dedicado, agradeço também ao IBRAM, o espaço aí cedido à SciTech, ao grupo Sotrec, para estar apresentando para vocês mais essa solução de tecnologia. Abaixo estão os meus contatos, nós vamos abrir agora para dúvidas, eu vou passar a palavra para o Paulo César, e eu fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigado a todos.
Pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer o tempo que todos estão tendo para estar aqui com a gente. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber sobre alguma coisa, sobre alguma solução da SciTech, a gente está aqui à disposição. Caso alguém queira aí anotar um contato nosso, pode mandar alguma dúvida no chat, a gente está à disposição. Bom, se não houver dúvidas, nós ficamos à disposição. Nossos contatos vão estar aí, vocês podem entrar em contato depois, podemos conversar de forma mais detalhada sobre a tecnologia, sobre questões técnicas, podemos também abordar outras tecnologias da SciTech. E é importante dizer isso, a SciTech está à disposição do mercado de mineração para ajudar vocês a fazerem sempre as suas operações, lógico, de forma mais produtiva e sempre de forma rentável. Para estar verificando aí se tem algum questionamento que a gente possa estar respondendo. Tá ok? Só mais um instantezinho, a gente vai estar respondendo vocês.
Pessoal, só mais um instante, a gente está acessando aqui o chat para as perguntas. Bom, primeiro questionamento, primeira dúvida que a gente recebeu aqui, em caso de falha do sinal ou falta de energia, a máquina para imediatamente? Sim, a máquina para, tá? Ela tem aí toda uma proteção, um protocolo que vai permitir com que essa máquina pare de forma segura e rápida, sem colocar o risco da operação, para não ter o risco dessa máquina ficar operando sem um controlador. No caso de sala de operações, nós sempre recomendamos que essas salas de operações tenham no breaks, né? Então, se houver uma falta de energia na operação, ali na empresa, esse no break vai permitir que ele vai segurar por um tempo ali para que o operador consiga trazer a máquina para uma área de segurança e aí sim desligar e esperar toda a energia na empresa ser restabelecida. Mais uma pergunta aqui. Teríamos histórico de fornecimento de teleoperação para carregadeira 990H e série K? Atualmente não, mas nós temos a solução já bem desenvolvida para outras carregadeiras, tá? Então adaptar isso não seria um grande problema, mas sim, então nós podemos fazer a entrega aí de controle remoto para a carregadeira 990H e também série K. Bom, pessoal, nós tivemos só essas perguntas, só essas duas. De qualquer maneira, meu contato vai estar à disposição de vocês, a SciTech está à disposição de vocês. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, ao IBRAM pelo espaço cedido, e gostaria de finalizar desejando uma boa tarde, um bom final de semana a todos aí, e continuem participando dos eventos, das palestras do IBRAM, que tem muita coisa boa acontecendo. Muito obrigado.